Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lucas, mais um vídeo para vocês, tá bom? Para ajudar a fazer as atividades agora do mês de maio, tá? Do fim de maio até dia 11 de junho. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Vou pedir para vocês não ficarem assustados com o tamanho do vídeo que eu gravei na aula passada. Me desculpa, às vezes eu me empolgo falando de um assunto e, infelizmente, a gente só vai ter 3 roteiros no segundo bimestre. Então, eu tenho que aproveitar o máximo de tempo, o máximo de atividades que vocês tiverem, tá? Vou começar a gravação aqui explicando essa primeira atividade para vocês. Talvez, pode acontecer que a impressão não tenha saído com qualidade. Então, quem estiver assistindo esse vídeo, eu vou dar um zoom aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho, pausa o vídeo agora, e aí você consegue, né, no vídeo, ler, tá? O texto está perguntando aqui qual é a relação entre o conceito de modernidade e eurocentrismo, tá? Então, vamos entender primeiro o que é a transição para a modernidade. O mundo, né, do ano 500 até o ano 1500, viveu 1000 anos de Idade Média, mais ou menos. Estou arredondando as datas, tá? 1000 anos de Idade Média. A gente já estudou que a Idade Média é um período onde o sistema econômico que dominava a Europa era o feudalismo. A gente chama de período feudal, porque a coisa mais importante que se tinha como bem de aquisição, de troca, valor, era a terra, o feudo, né? Então tinha o senhor feudal que dominava e você tinha ali os vassalos, né, que obedeciam ele ali, os camponeses, tudo em volta do campo. Bem, o que vai acontecer? A transição para a modernidade, a gente já viu que é um período em que a Europa vai se desenvolver, voltar a se desenvolver com comércio, sobretudo, e vai começar a surgir o capitalismo, né? Esse sistema econômico diferente do feudo, onde você atribui valor a moedas, né? A uma cunhagem de dinheiro que representa um valor, né? É uma representação do valor, não é o valor em si. Bem, o que vai acontecer? Notem que a gente está falando da Europa, por isso que o texto fala eurocentrismo, porque em todo o resto do mundo, lembra que eu falei, o Império Islâmico estava nadando na grana, o Império Bizantino também tinha ouro para dar e vender. É um período de riqueza desses impérios. Enquanto isso, a Europa estava na pobreza, na miséria. Então a gente está falando aqui da Europa, tá? A Europa vai mudar. Então, quando a gente está falando de modernismo, de sair da Idade Média para entrar na modernidade, a gente está falando de uma transição da Europa. Por quê, gente? Porque hoje, e durante todo o tempo que vai depois disso, dessa transição, a Europa vai se tornar o centro do mundo. Tanto que no mapa mundi, se você escrever, você vê lá que o centro do mundo é a Europa. Bem, por que a Europa é tão importante? Porque com o advento aí do capitalismo, a Europa vai se tornar o grande centro do mundo, né? E é importante entender que isso acontece principalmente pela descoberta da América, né? O capitalismo se desenvolve, a tecnologia se desenvolve, eles se despreendem das amarras da igreja que limitava o desenvolvimento do continente, né? Grandes reinos vão se formar, a tecnologia, principalmente das grandes navegações, vai trazer grandes colônias na América e na Ásia para esses países que vão explorar esses territórios e ficar rico às custas deles, né? Então, quando a gente fala de mudança, o mundo mudou da Idade Média para a moderna, a gente está falando que a Europa mudou, né? E essa mudança mudou o mundo, porque a Europa vai se tornar a grande potência do mundo, que até então era ou o Império Bizantino, ou o Império Otomano, né? Ou o Império Islâmico que a gente estudou no roteiro passado. Vou baixar aqui um pouquinho, ó. Aí aqui tem duas notícias. Uma notícia aqui do conflito indígena que afeta a eleição argentina, e aqui, 10 anos após a Declaração Internacional, indígenas sofrem exclusão, desrespeito e assassinatos. Jovens, essas notícias, elas são de 2017. No entanto, essa é uma realidade que acontece até hoje. E aí, eu nem vou falar, né? Eu não vou ler o texto, eu vou ler as questões com vocês aqui e vai ser fácil de responder. Leia um texto com carinho em casa, tá? Tanto esse texto aqui em cima, que fala sobre essa transição, quanto o texto aqui embaixo das notícias, principalmente os textos das notícias. Quais são as principais reivindicações dos indígenas mapuches citadas na primeira reportagem? Gente, é só recortar o pedaço do texto aqui, tá? E escrever na resposta. A segunda reportagem aborda a atuação dos indígenas nos dias de hoje. Segundo o texto, como a invasão de suas terras ameaça cada povo. Bem, nem é preciso refletir muito para entender como que a invasão das terras de um povo afeta esse povo. Ainda mais um povo como o indígena, que vive da terra, né? Que ele come o que a terra provém, ele pesca o que a terra provém, ele vive da forma que a terra provém.
O indígena não é como o homem branco europeu que habita o território colonizador, que muda o território. O indígena não faz um tapete de asfalto em cima da grama, o indígena não constrói prédios, o indígena vive da forma que a natureza provém a ele viver, tá? Na sua opinião, é possível relacionar o processo de colonização com o conflito vivenciado pelos povos indígenas na América atualmente? Explique. Então, jovens, é bom a gente entender o seguinte: aqui na América, portugueses, espanhóis, e lá em cima, na Inglaterra, né? Mas principalmente aqui na América do Sul, portugueses e espanhóis. Eles foram. Como foi esse contato entre eles e os indígenas? Foi um contato amigável, de bons amigos que dividiram a terra e viveram em paz e harmonia? Né? Não foram. Dados apontam que tinham 5 milhões de indígenas aqui em 1500, e se a gente for pegar um dado na ponta mesmo, que dá para confiar, em 1970, né, que foi feita a primeira contagem demográfica dos índios, a gente tinha 90 mil índios. Então, imagina cair de 5 milhões no Brasil só, para 90 mil. Né? É uma verdadeira chacina, um holocausto, né? Como os judeus gostam de falar na Segunda Guerra. Todos os índios foram dizimados. Né? Então, foi a base da força, foi a base da imposição, foi a base da morte, né? A base da guerra que os europeus dominaram esse território. E por se sentirem superior, essa ideia de superioridade do branco, ela continua até hoje. A ideia de que o branco é evoluído, que o branco é civilizado, que o europeu é melhor do que o indígena nativo, né? É um negócio que existe até hoje, infelizmente. Aí a 4, ele fala o seguinte: elabore um texto abordando de maneira crítica, o conceito de modernidade e o longo processo de dominação europeia, assim como a dificuldade de construir uma sociedade que respeita a diversidade e a autonomia dos povos indígenas nos dias de hoje. Então, é meio isso que eu expliquei, mas eu quero que vocês escrevam um texto de pelo menos 5 linhas, 10 linhas no máximo, 15 linhas no máximo, tá? Mas pelo menos 5 linhas. Nem precisa relacionar tudo isso que ele está falando aí, pedindo. Eu quero que vocês escrevam para mim o seguinte: como que vocês acham que a gente pode resolver hoje o conflito que existe entre os interesses dos fazendeiros, da especulação imobiliária, que está toda hora querendo os terrenos e mais terrenos para lotear e vender, ou para produzir grão de não sei o quê, ou para plantar cana, ou para plantar café, enfim. Como que a gente consegue mediar como sociedade o interesse do fazendeiro, do produtor, da especulação imobiliária, com os interesses dos índios que vivem nessa região há 14 mil anos, tá? Como que a gente vai mear, né? Como que a gente vai mediar aí esse conflito de interesses entre duas sociedades que são distintas e mais. São dois grupos que, de um lado, você tem indígenas que não têm dinheiro, que não têm roupa, que não têm tecnologia, e de outro lado, você tem grandes fazendeiros ou grandes financeiros da especulação imobiliária que são podres de rico, têm influência no governo, tem tecnologia, tem arma, tem bomba, tem avião que joga gasolina para queimar os índios, enfim. Como mediar esse confronto entre eles? Como resolver isso? Né? Estou pedindo ajuda de vocês para responder, tá? Vamos tentar resolver essa situação, porque afinal de contas, esse é um problema que a sociedade nossa enfrenta hoje, possivelmente a sociedade de vocês vai enfrentar no futuro, e a gente tem que pensar numa forma de resolver isso, tá? Aí eu trouxe uma cruzadinha bem legal dos povos pré-colombianos, os incas, os maias e os astecas. Então a gente chama de povos pré-colombianos os povos que viviam na América Central e aqui um pouquinho na América do Sul antes do Cristóvão Colombo chegar. Por isso que chamam pré-colombianos, que são antes do Colombo, né? O Pedro Álvares Cabral, que a gente conhece por ter descoberto o Brasil, a gente sabe que não foi ele, mas o Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil em 1500, né? Só que o Cristóvão Colombo, ele chegou aqui na América Central, nessa região onde está o A e o B, em 1492. 1492, ou seja, 8 anos antes do Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, Cristóvão Colombo chegou aqui na América. E ele interagiu com sociedades desenvolvidas, os incas, os maias e os astecas, né? Eram 3 grandes reinos que existiam aqui. E aqui nesse quadrinho eu pedi para vocês colocarem aonde estavam os incas, aonde estavam os maias e onde estavam os astecas. Quando vocês responderem as palavras cruzadas, vocês vão ver que é fácil. As palavras cruzadas, lindos, se você pegar e escrever no Google, aparece lá o resultado, tá? Eu não acho ruim que vocês pesquisem essas questões no Google,
desde que vocês se lembrem delas, né? Não é só copiar, escrever e esquecer, né? Tenta lembrar, né? Já tem uma respondida aqui, né? Na teoria seria um, mas não é a um, que são aqui, ó, pré-colombianos, né? Já vou dar uma resposta para vocês, ó. Região dos Andes habitada pelos povos incas. Então, os incas viviam aqui, onde é o Peru. E aí, vocês tiveram um problema aí, porque vocês não acharam a resposta da 9, da 8 ele pula para 10, tá vendo? Por quê, jovens? Porque tanto a um, tá vendo que a um e a 9 tá na mesma linha aqui? Tanto a um como a 9, região dos Andes habitada pelos povos incas, são duas respostas diferentes, porque são dois países. Vou mostrar aqui no mapinha para vocês, ó. Esse é o mapa da América do Sul. Os incas viviam aqui no Peru, onde hoje é o Peru. Só que eles viviam também um pouquinho daqui onde era a Bolívia, aqui no norte da Bolívia. Então, se você falar onde que os incas viviam, eles viviam tanto no Peru quanto na Bolívia, tá? Tinha um pouquinho de inca que vivia aqui no Peru, tinha um pouquinho de inca que vivia aqui na Bolívia. Por isso que aqui, na hora de colocar a resposta, tem 1 e 9. 1, o Peru, né? Aqui, ó, já coloquei a primeira resposta para vocês aqui, P de Peru. E aqui na 9 é Bolívia, tá? A resposta certa, que é o país aonde eles viviam também, tá bom? E aí os outros vocês vão achando aí, vão respondendo. E notem que eu já falei para vocês no mapa aqui a resposta, né? Tá vendo aqui, ó? Dá uma olhada no mapa, onde que tá o Peru e a Bolívia aqui do lado do Brasil, tá vendo? E aí quando você olha na atividade aqui do lado do Brasil, onde que tá o Peru e a Bolívia, então você já sabe que aqui é o Inca, né? Aí aqui você coloca qual é Maia e qual é Azteca. Aí eu pergunto, aí eu pedi para preencher a um, né? E aí a 2 é uma pergunta que eu quero que vocês reflitam. Com suas palavras, quais foram as consequências da chegada dos espanhóis na América para os povos que viviam no continente? Foi bom eles terem chegado? Os povos que viviam nesse continente cresceram, se desenvolveram, buscaram a felicidade, atingiram a plenitude? Ou será que esses povos foram destruídos, dizimados, morreram, entraram em guerras, foram destruídos, né? Hoje, você conhece algum Inca, algum Maia, algum Azteca, né? Essas sociedades hoje não existem mais, elas foram totalmente destruídas por esses europeus que chegaram aqui. Aí eu trouxe uma música, Índios, tá? Quem quiser, eu vou colocar o vídeo dela. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Será que tem o vídeo no YouTube? Olha, não, aqui é um filme. Aqui, ó. Índios do Legião Urbana, tá vendo? É um rockzinho. Será que se eu botar o play vocês conseguem ouvir? Ó, tem um vídeo aqui também para vocês ouvirem. E é uma música que vai falar como se os índios estivessem falando, né? Ó, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que eu entreguei. A quem me convenceu que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha, né? Então, olha, ele está falando dos portugueses que chegaram e levaram todo o ouro deles, né? Quem me dera esquecer que acreditei que era por brincadeira que se cortava um pano de chão de linha nobre pura seda. Porque quando os europeus chegavam aqui, eles faziam esse escambo, que é essa troca ridícula, que eles trocavam 1 quilo de ouro por um espelho, né? Fazia os índios trabalharem em troca de, sei lá, um martelo, que era uma coisa que os índios não viam, né? Parecia uma coisa super sensacional. Esse aqui é o vídeo, ó. Será que vocês estão ouvindo? Eu acho que vocês estão ouvindo sim, porque tá chegando aqui no meu áudio. Só o comecinho eu vou colocar para vocês ouvirem.
Bem, enfim, depois vocês ouvem essa música aí, ouçam essa música. Eu já vou colocar ela agora, ó. Vou colocar aqui salvar e vou salvar na playlist do sétimo ano para vocês assistirem, tá? Quem quiser assistir. Quem não quiser, só lê a letra lá e você vai ver Então, ó, se você entrar aqui no meu canal agora, se você não quiser, você pode simplesmente só ler a letra e tentar entender o que ele está falando. É fácil entender só lendo a letra, tá? Se você entrar agora, ó, já está aqui Legião Urbana, Índios, tá? É a música que eu quero que vocês ouçam. E aqui no verso também tem aqui a letra da música, tá? Para vocês darem uma lidinha caso vocês queiram. Depois de ler a música, de ouvir a música, né? Tem algumas perguntinhas aqui, ó, bem simples de responder. A música é uma expressão de qual grupo? Quem é o grupo que está se manifestando aqui? É a opinião de quem? Para quem que eles entregaram o ouro que gostariam de ter de volta? Tá? Isso é simples. Os indígenas brasileiros, olha, já respondi a primeira, viu? Viviam e vivem até hoje de forma muito simples em contato com a natureza. Na música, ele afirma que quem tem mais do que precisa ter se convence que nunca é o bastante. Você acha que existem pessoas assim na nossa sociedade? Explique. Então, o que é essa ideia de precisa ter, acha que precisa ter mais do que precisa? Porque, jovens, o que é realmente essencial para viver? É água, oxigênio? Será que você precisa ter uma motosserra? Será que você precisa ter um carro de luxo, trocar de celular todo ano, ter a roupa da Nike? Então, a gente tem que pensar o que realmente na nossa vida é essencial para viver. Porque se tem muita gente que tem pouco, tem pouca gente que tem muito, né? Pensa nisso. É, a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, 200 milhões de habitantes, quase 20 milhões estão na miséria, né? Enquanto tem uma pequena de 0,001% que está nadando na grana, não tem nem como gastar o dinheiro que tem. Então, essa apropriação de recurso, esse acúmulo de capital que o capitalismo moderno traz, será que ele realmente é necessário? Pessoas que têm uma quantidade de dinheiro, quantidade de terras que nunca vão conseguir gastar na vida inteira, nem os filhos dele vão conseguir, nem os netos vão conseguir gastar todo o dinheiro que eles têm, em detrimento de pessoas que estão na miséria. Será que esse é o sistema de economia sério que a gente quer para a nossa vida? Né? Enfim, fala aí e explique. Né? Será que na nossa sociedade tem gente que acha que precisa ter mais do que realmente precisa ter? O que significa o verso? E aí vamos ver o verso, ó. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente, tá? Então eu já expliquei para você o que significa nos deram espelhos. E aqui eu falo, pesquise quantos indígenas foram mortos. Eu já falei para vocês também aqui quantos tinha e quantos tem hoje, né? Hoje, se você olhar no Brasil, deve ter 100 mil índios, mais ou menos, né? Se você pegar de 5 milhões, 100 mil índios é tipo 0,0002%. Mas por que está escrito assim, e vimos um mundo doente? Porque os europeus, quando vieram para cá, eles não mataram os índios só com guerra, arma de fogo e flechada, espada, né? Eles mataram os índios também com as doenças que os europeus traziam, né? Os europeus traziam muitas doenças que eram transmissíveis, que tinham se desenvolvido, como a peste negra. A gente não estudou a peste negra alguns roteiros atrás? A peste negra, por exemplo, é uma doença que os europeus já tinham superado, mas eles carregavam aquela bactéria no corpo deles. Então, quando eles entraram em contato com os índios, eles transmitiram essa doença para os índios, entre várias outras doenças que os europeus tinham. E essas doenças naturalmente mataram os índios, né? Isso é um motivo também pelos quais os europeus achavam que eles eram superiores aos índios, porque eles sobreviveram a esses vírus e os índios não. E aí vem a última pergunta: por que a música afirma que o nome dos índios está em tudo? Cite exemplos que exemplifiquem esse fato. Tá? Exemplos que exemplifiquem ficou meio repetitivo, mas vou dar um exemplo para vocês. Ó. Quem aí é corintiano tinha antigamente o estádio do Pacaembu. Pacaembu é um nome indígena. Aqui em Prudente tem o bairro do Morumbi, não, nome indígena, né? Tem vários nomes que a gente fala hoje em dia, principalmente esses nomes que são Morumbi, Pacaembu, são nomes assim de sílaba simples. Boitatá significa animal grande, né? Logo, boi significa animal grande, né? Boitatá significa animal grande de fogo. Enfim, você tem aí várias palavras que são de origem indígena e a gente usa hoje, tá? Assim como tem várias palavras de origem grega, tem várias palavras de origem latina, são poucas palavras que a gente usa que são origem nossa mesmo, tá bom? Na verdade, você pode dizer que nossa mesmo são as de origem tupi, porque são do povo que vivia aqui no Brasil de verdade, tá bom?
Aí eu coloquei aqui, ó, que quem está com o livro, quem tiver acesso ao livro, né, é o capítulo 10 e o capítulo 12 que ajudam a responder. Mas se você está vendo esse vídeo aqui, você tem tudo que você precisa para poder responder, tá bom? Eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui. Vou pedir para que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem. Eu estou aqui disposto a ajudá-los. Se precisar, um WhatsApp, agora tem o WhatsApp da escola, pode conversar no horário da manhã, fora do horário também, finge que não, mas eu atendo vocês, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana de estudo, que vocês se esforcem, se dediquem, nada de preguiça, tá? E qualquer coisa eu tô aí. Um beijão, bons estudos, até a próxima.